Comandos em Ação orgulhosamente apresenta Canal do Andral. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Andraus, o canal que a gente fala de Falcon. Hoje nós vamos falar do Falcon Salto Fantástico. Mas Andraus, tem lançamento aí, você não vai falar? Muitos amigos me perguntando sobre o novo lançamento aí da Estrela, o Falcon Mendigo Nuclear, Aventura Farelo Atômico. Gente, desculpa, o Falcon ele é muito maior que isso e a própria fabricante do boneco não entendeu isso. Já são mais de 6 anos falando a mesma coisa e eles fazem questão de ir na contramão da história do Falcon. A história que eles mesmos criaram, eles enterraram, batendo com a pá de cal na cabeça do boneco. Vocês não imaginam a responsabilidade que recai sobre os ombros do Falcon. Quando ele foi criado lá em 77 pela Brinquedos Estrela, a partir do seu primo americano G.I. Joe, o Falcon, para nossa geração, como eu sempre falei que nós somos a última geração do Falcon, ele carrega uma responsabilidade moral muito grande. Porque ele era o nosso herói. Por que ele era o nosso herói? Porque ele era o cara que defendia os fracos e oprimidos. Ele passava aquela lição de moral, ao qual a gente deve respeitar os mais velhos, fazer as coisas da maneira correta, combater aqueles que fazem o mal. Essa era a lição que o Falcon passou pra gente. E que a Brinquedos Estrela poderia simplesmente trazer de volta. Mas por que trazer de volta? Vocês podem reparar que nós, quando eu falo nós, eu falo da nossa geração. A gente encontra semelhantes e a gente numa conversa descontraída fala do Falcon. Ah, o Falcon! Pode reparar que é sempre assim. Ah, o Falcon, boneco Falcon! Eu tive o boneco Falcon! Aí a primeira coisa que ativa na memória afetiva é: ah, tinha aquele bonequinho com barba, que tinha cicatriz, tinha um outro sem barba. Aí começa a lembrar do boneco e vem as aventuras na mente. Pô, ele tinha aquela roupinha laranja, né, mergulhava, que tinha um tubarão, tinha um escafandro, tinha aquele com paraquedas, tinha o Jeep, tinha o tanque. Aí a geração da próxima geração do Falcon, ah, tinha o futurista, né? Que tinha aquele robozinho prateado, tinha o bug azul, e aí vai. Então, vai despertando a memória afetiva. A memória afetiva é essa que o próprio fabricante enterrou. Sentou em cima e acho que não resgatou nunca mais. Então, pra gente ficar 6 anos falando, pô, que legal uma aventura, e 10 aventuras ruins, é melhor a gente continuar falando da história dele e das aventuras que o rodeiam, que é muito mais legal, é muito mais divertido, porque desperta a nossa memória afetiva e deixa a gente feliz, do que a gente ter que ficar criticando uma aventura ruim, de uma equipe ruim, de uma fábrica que tem uma direção ruim, que tá pouco ligando para você, que tem memória afetiva com o Falcon. Eles querem criar de ideia própria, eles não querem opinião de terceiros, eles não querem vender, eles não fazem questão. Destruir o Falcon, destruir a memória do boneco é o objetivo deles. E não é o meu objetivo. Então, que sejam felizes fazendo essa porcaria que eles estão fazendo, destruindo o boneco, porque se depender de mim, já poderia ter parado a produção do Falcon faz tempo. Na questão do unboxing, que eu não vou fazer, é simples. Pessoal, peço aos amigos que entendam, porque como eu falei, eu não vou ficar aqui falando mal de uma aventura que não
não me diz absolutamente nada. Então, para fazer um unboxing de uma aventura que não me diz nada, que eu não quero, simplesmente pelo fato, pelo prazer de fazer ou falar mal, não teremos unboxing dessa aventura ruim, lá do farelo atômico. Mas influencers do Falcon, que bom que é o que não falta. Quando eu comecei lá em 2017, era só eu tomando bolacha de todo mundo e eu colocando a minha opinião sobre aquilo que eu gostaria que a Estrela fizesse. Aí nesse meio tempo vieram vários influencers, isso é legal. Quanto mais gente falando do Falcon, melhor. Então nós vamos ter aí unboxing do Mussi Filho, que falou que vai fazer um unboxing virtual. Nós temos aí o grande Patota, que vai fazer o unboxing, com certeza, desse mendigo digital aí. Temos lá o Laerte, que fazia parte da categoria do grupo dos parceirinhos, que defendia tudo. Saiu um boneco horrível, não, porque é maravilhoso, porque tá de bonito, porque é diferente, porque tem a pistola Ranger. Ele vai lá fazer o desenterramento do Falcon, ele faz lá um unboxing. Tem muita gente legal aí fazendo unboxing. Não precisa que eu faça um unboxing de uma coisa que eu não gostei. Tem o Jacques Leclerc lá da Jack Toys. Que sensacional! Este mendigo atômico, soberbo, maravilhoso! Ele veio para engrandecer a coleção, encher os olhos de brilho de um boneco que se destaca. Então, gente, não teremos unboxing do mendigo atômico. Fica para a próxima. Quem sabe, se vier uma aventura bacana, uma aventura vintage, se trouxerem o Jeep, que pode ser azul, o Bug, que pode ser azul, o helicóptero, que pode ser preto, aí a gente faz um unboxing bacana, realçando, ressaltando, reativando a memória afetiva que o Falcon nos traz. Bom, hoje nós vamos falar do Salto Fantástico. Mas por que falar do Salto Fantástico? Porque quem conheceu o Salto Fantástico não imagina a história que rodeia essa aventura, que é muito legal e começou lá no G.I. Joe. Quando foram lançados os 4 primeiros bonecos G.I. Joe, o Action Soldier, Action Marine, Action Sailor e Action Pilot, a ideia da Hasbro naquela época que lançou o G.I. Joe era vender o boneco, simples, e atrás desse boneco viriam as aventuras correspondentes a cada categoria, seja do soldado, do marinheiro, do piloto, e foi o caso do Action Pilot, que logo em 1967 foi lançada a aventura Fighter Pilot, que foi onde tudo começou, que ele tinha o paraquedas funcional, que era aquele paraquedas que a gente estava acostumado. Esse era um paraquedas vermelho e branco. E paraquedas já foi. E ele era o piloto de ação. Então ele tinha a calça G-Suit, que era a calça para força gravitacional G, que era aquela que pressionava os membros inferiores, porque quando o piloto estava em ação no caça, o sangue descia para os membros inferiores e essa calça pressionava para que isso não acontecesse e o piloto não perdesse a consciência durante as manobras. Então ele tinha o macacão laranja, a calça de pressão, o colete amarelo, ele tinha uma arma, tinha aqui a pistola sinalizadora, tinha uma faca na bota. Esse era o Fighter Pilot da geração G.I. Joe, quando o G.I. Joe ainda era um boneco 100% militar. Nessa mesma época do Fighter Pilot, saiu o Scramble Pilot. O Scramble Pilot, nessa época, Scramble Pilot era o piloto que ficava de prontidão no caso de um
de um treinamento, no caso de um exercício militar, ele era o piloto que sempre estava em prontidão e entrava no já. Lembrando que ele já não tinha mais o paraquedas funcional, era só um paraquedas decorativo. Então esse era o Scramble Pilot, que na época ele era vendido em pedaços, né? Vinha uma cartela com macacão, outra cartela com capacete e colete. Anos depois, quando a Hasbro lançou o Timeless Collection, fez a aventura inteira do Scramble Pilot, que era o piloto de prontidão. Ele tinha uma prancheta, ele tinha um macacão, ele tinha a vestimenta de piloto, e o diferencial dele em relação ao Fighter Pilot era o capacete. Foi o único que teve esse capacete diferente. Então esse seria o segundo piloto. Na transição, lá em 1969, da transição do G.I. Joe para o Adventure Team, ele passou uma fase em que ele se chamou The Adventures of G.I. Joe. Foi lançado o Fantastic Freefall. O Fantastic Freefall, que logo nos anos 70 ele voltou já com o logo AT de Adventure Team, então ele poderia ter já o boneco com barba, que era o Air Adventure. Lembrando que todos os G.I. Joe na época simples vinham com o macacãozinho laranja, botas e o bonezinho azul. E aí você comprava as aventuras. Então o Fantastic Freefall, que deu origem ao nosso Salto Fantástico, o nosso Salto Fantástico é uma Xerox, copia e cola do The Fantastic Freefall, né, Estrela? Era assim que funcionava na época. E era isso que fazia a nossa memória afetiva, não esse esfarelo nuclear aí. Então o Fantastic Freefall era uma versão já mais simplificada do Fighter Pilot. Ele tinha o macacão laranja, já não tinha mais a calça de pressão, já não tinha mais armas. O colete amarelo passou a ser de vinil, deixou de ser de tecido e passou a ser de vinil, e mantinha o capacete sem a inscrição G.I. Joe com o paraquedas ativo, que a gente se divertiu muito. Então, este é o Salto Fantástico. Salto Fantástico que foi lançado aqui em 77 e foi lançado nos Estados Unidos em 1969, 70, que era o Fantastic Freefall, que era o nosso Salto Fantástico. Encerrando a linha dos pilotos, lá em 1975 veio o Skydive to Danger, que foi o último paraquedista funcional que veio com a aranha, que nós conhecemos bem essa aranha. Essa aranha foi aquela que veio na missão Teleférico, que a Estrela na época era sensacional. Mário Adler era o administrador, ele focava nessa história. O Skydive to Danger foi o último paraquedista, o último dos pilotos que vinha com essa arma, um coldre axilar, mas já não tinha mais o colete e o clássico capacete se repetindo, tirando o Scramble Pilot. Então, na sequência dos pilotos, nós temos Fighter Pilot, G.I. Joe, Scramble Pilot, G.I. Joe, Fantastic Freefall, pegou a transição do G.I. Joe para o Adventure Team, e na linha Adventure Team tivemos o Skydive to Danger, que vinha com aranha. E desses 4 pilotos, apenas o Scramble Pilot não tinha o paraquedas funcional. E nós tivemos a sorte de ter o nosso Salto Fantástico, que era uma cópia do The Fantastic Freefall, que era um paraquedista que para mim foi uma das aventuras que mais marcou. A Estrela chegou a relançar ele lá no final de 2017 e 2018. Fez o Assalto Fantástico lá, que já começou sendo um boneco caro. Não reproduziu o colete em vinil do jeito que ele era e não trouxe as botas longas. Aí a gente já ficou um pouquinho preocupado. E a partir daí o Fusquinha desceu a serra capotando sem freio. Triste.
Quem teve o salto fantástico sabia como era divertido esse paraquedas. Caiu, né? Nunca foi fácil manter esses bonecos com esses paraquedas em pé, até porque o centro gravitacional deles era totalmente diferente. Esse paraquedas aqui, será que eu vou conseguir? Era o paraquedas funcional que todos tinham, menos o Scramble Pilot. Não vou botar na mão dele, vai dar. Legal, pessoal. Muito bacana passar essa informação para vocês. Muitas aventuras legais na vida do Falcon. Como tem muita coisa legal lá na fábrica Brinquedos Estrela que poderia ser refeito. O próprio helicóptero é um pedido incessante dos fãs de Falcon. E a nossa memória afetiva é baseada nisso, não em aventuras novas. Poderia ser feito como faziam antigamente as aventuras antigas, e quem quer aventuras novas, pega essas aventuras antigas e a transforme em mendigo digital, motorista de ônibus espacial, que seja. Mas não é justo que a gente tenha que ficar pegando essas aventuras, inclusive o novo aí agora, não vou nem falar, né? Daquela cagada de pombo na cabeça do boneco. Então, R$399. Parabéns, Estrela, realmente vocês sabem administrar uma empresa. Parabéns. Vocês não vendem, o boneco encalha, vocês não atingem o público-alvo e ainda acham que estão fazendo uma coisa bacana. Joinha para vocês. Vocês ainda têm muito que aprender. Nós temos aqui os pilotos que marcaram a geração G.I. Joe e aqui nós temos o ícone da linha Falcon. Muito bacana. Eu gosto muito de ver esses pilotos. Eu acho que é memória afetiva, é divertido, é bacana. Isso é uma coisa muito legal. E o nosso Falcon, sempre presente na nossa memória, sempre nos acompanhando, sempre mostrando que é o nosso herói de verdade, que vamos carregá-lo sempre nos nossos corações, trazendo boas lembranças da nossa infância. Bacana? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra, quem sabe, num próximo vídeo falando de coisas legais sobre o Falcon, porque para falar de porcaria é melhor não falar, né? Até lá, hein, pessoal? Comandos em Ação orgulhosamente apresenta Canal do Andraus.